Capítulo 6. A espera. Senhor, permite-nos poder seguir o exemplo da paciência de Jesus. Essa foi a oração que Thomas Cranmer, autor do original livro de oração comum, escreveu para o Domingo de Ramos, anterior ao Domingo de Páscoa. O que ele quis dizer com paciência? Paciência é o amor que resiste ao longo percurso. É resistir sob circunstâncias difíceis sem desistir nem ceder à amargura. Significa trabalhar quando a recompensa é protelada. É aceitar o que a vida oferecer, mesmo que seja sofrimento, sem revidar. E quando você se encontra em uma situação em que está sobrecarregado de problemas, ou quando algo o atrasa ou pressiona, ou quando não acontece aquilo que deseja, há sempre a tentação de perder a paciência. Você pode perfeitamente ter perdido a paciência sem sequer perceber. Essa oração é particularmente comovente por ter sido feita para a semana anterior à Páscoa, a época em que recordamos a morte sacrificial de Jesus na cruz. Ele demonstrou paciência não somente na maneira como encarou sua execução e os inimigos, também demonstrou uma paciência assombrosa na vivência com seus discípulos. Pense só na paciência que teve com eles no episódio da tempestade e com as pessoas que cruzaram seu caminho. Marcos registra o encontro de Jesus com um líder religioso chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga. Ele deve ter sido um homem altamente dedicado a Deus, moralmente respeitável, assim como uma pessoa de muitas posses e socialmente importante. Marcos escreve sobre ele. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Marcos 5, do 21 ao 22. Temos aqui um homem de autoridade e boa posição. Contudo, ele se prostra aos pés de um carpinteiro galileu. É algo bem fora do comum, não é? O homem devia estar desesperado. Mas, afinal, qual era o problema? Marcos nos conta. Logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: Minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Marcos 5, do 22 ao 24. Sua filhinha estava para morrer. Esta é a linguagem que ele usa para descrever a situação. Ela morreria, a menos que Jesus o acompanhasse. Diante disso, dá para imaginar a agitação de Jairo quando percebe que há esperança para sua filhinha que está morrendo. No entanto, por dentro, ele deveria estar morrendo de medo que ele e Jesus não chegassem a tempo. Assim, Jesus, Jairo e os discípulos se apressam até a casa de Jairo e são seguidos por uma multidão ansiosa por ver outro milagre. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Marcos 5, do 24 ao 26. É curioso o fato de que o texto diz que ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Em outras palavras, ela não vinha sofrendo apenas com a doença, mas também com os tratamentos. Tinha gastado tudo quanto possuía e esgotado todas as alternativas da medicina. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Marcos 5, do 27 ao 30. A multidão comprimia Jesus. Essa mulher tocou-lhe as vestes e foi curada, e ouvimos que Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Essa é a primeira vez que é usado no livro de Marcos o termo grego dunamis, poder, de onde vem a palavra dinamite.
Jesus tem uma sensação de fraqueza, de que algo havia saído dele e sabe que houve uma cura. Ele havia permitido poder, ele havia perdido poder para que ela pudesse ganhar. Ele, para a pequena comitiva, a corrida de emergência, olha em volta e diz: "Quero saber quem me tocou." Então virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem tocou minhas roupas?" Seus discípulos lhe disseram: "Vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou?" Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Marcos 5, do 30 ao 33. Quando Jesus descobre a pessoa que fora curada pelo poder que dele saíra, ele para e faz com que ela lhe conte toda a verdade, a história toda sobre o que acontecera. Imagine a ansiedade de Jairo com tudo isso, a irritação dos discípulos, a paciência e a calma de Jesus. Aquela mulher que sofria de uma doença crônica estava recebendo atenção em vez da garotinha que sofria de uma doença fatal. Jesus opta por parar e conversar com a mulher que acabara de ser curada. Isso não faz sentido. É absolutamente irracional. Na verdade, é pior que isso. Uma conduta negligente. Se essas duas pessoas estivessem em uma sala de emergências, qualquer médico que tratasse primeiro da mulher e deixasse a garotinha morrer seria processado por negligência profissional. E Jesus está se comportando como um médico imprudente. Jairo e os discípulos devem estar pensando: o que ele está fazendo? Será que ainda não entendeu a situação? Corra, ou será muito tarde. A garotinha precisa de sua ajuda agora, Jesus. Corra, corra, Jesus. Porém, Jesus não se deixa apressar. Enquanto ele permanece lá conversando com a mulher, aquilo que Jairo mais temia acontece. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga quem disseram: "A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre?" Marcos 5,35. Imagine como Jairo se sentiu em relação a Jesus naquele momento, mas Jesus olha para ele calmamente. Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, crê somente." Marcos 5,36. Em essência, Jesus está dizendo a Jairo: confie em mim, seja paciente, não há necessidade de pressa. Cada cultura tem uma noção diferente de tempo. Isso fica notoriamente evidente em encontros e eventos entre diferentes culturas. Imagine um casamento em que o noivo seja de uma cultura que não vê problema em um atraso de 15 a 30 minutos, enquanto a noiva é de outra cultura que torce o nariz para um mínimo atraso que seja. A noiva e as damas de honra estão prontas para entrar, mas o noivo ainda não chegou e já está 15 minutos atrasado. Nos bancos que ficam do lado esquerdo da igreja, vemos pessoas cochichando e semblantes preocupados. Já do lado direito, todos estão perfeitamente calmos. O tempo certo é algo relativo. Todos têm uma noção de que este é o momento certo e não aquele. A noção de Deus sobre o tempo certo nos deixa perplexos, não importa a cultura que pertencemos. Sua graça dificilmente acontece de acordo com a agenda que estipulamos. Quando Jesus olha para Jairo e diz: "Não temas, crê somente", na verdade ele está olhando para todos nós e dizendo: "Vocês se lembram de como acalmei a tempestade? De quando lhes mostrei que minha graça e meu amor são compatíveis com o fato de passarem por tempestades, embora vocês possam não achar que sejam? Bem, agora estou dizendo a vocês que minha graça e meu amor são compatíveis com atrasos que lhe parecem injustificáveis." Ele não está dizendo: "Não me deixarei apressar, embora ame vocês", mas sim: "Não me deixarei apressar porque amo vocês. Sei o que estou fazendo." Se tentarem impor a mim sua noção de tempo certo, terão problemas para se sentirem amados por mim. Jesus não se deixará apressar e, em consequência disso, nós, em geral, nos sentimos exatamente como Jairo, impaciente por ele estar se atrasando de forma irracional, injustificável e excessiva. Do que realmente precisamos? Contudo,
Precisamente por causa do atraso de Jesus, tanto a mulher quanto Jairo saíram com muito mais do que haviam pedido. Preste atenção. Quando procura a ajuda de Jesus, você tanto dá quanto recebe dele muito mais do que pediu. Seja paciente, pois a situação toda em geral não sai do jeito que você esperava. Veja Jairo, por exemplo. Ele procurou Jesus em busca de cura para sua filha, mas recebe muito mais do que isso. Vamos agora para o ponto alto da história. O enredo se complica novamente. Muito embora a menina tenha morrido, Jesus olha para o pai dela e diz: "Vou até lá do mesmo jeito." E eles foram em frente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E, entrando, disse-lhes: "Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo." E começaram a rir dele. Marcos 5, do 37 ao 40. Quando eles por fim chegaram à casa de Jairo, todos choravam a morte da menina. Por isso é evidente que as pessoas começaram a rir quando Jesus disse que a menina estava dormindo. Todos sabiam reconhecer uma criança morta. E a história continua. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que a haviam acompanhado e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão disse: "Talita cumi", que quer dizer: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e imediatamente começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. Marcos 5, do 40 ao 42. É óbvio que todos ficaram espantados. Jairo havia procurado Jesus por uma cura e não para uma ressurreição. Mas quando vamos até Jesus em busca de ajuda, recebemos dele bem mais do que esperávamos. Todavia, quando vamos até Jesus em busca de ajuda, também acabamos dando a ele mais do que esperávamos a princípio. Jairo viera até ele com a ideia de que teria que confiar em Jesus o suficiente até chegar em sua casa e esperava que, de algum modo, sua filha não morresse antes que ele chegasse. Mas Jesus exigiu mais dele. Depois que a menina morreu, por causa da aparente negligência do grande médico, Jesus olhou diretamente em seus olhos e disse: "Confia em mim." Ora, isso era um teste de fé bem maior do que qualquer coisa que Jairo tinha antecipado. Ou veja, por exemplo, a mulher enferma. Ela buscara Jesus para ser curada, mas ela queria apenas lhe tocar as vestes e ir embora. Queria apenas dizer: "Estou melhor, agora vou sumir daqui." Algo simples assim. Mas Jesus não permitiria. Ele a fez se revelar em público. Lembre-se de que isso era algo muito ameaçador para ela, pois vinha sofrendo de um fluxo hemorrágico, o que a tornava cerimonialmente impura. Por isso, tocar um rabi em público era quebrar um grande tabu. Desse modo, a exigência de Jesus no sentido de que ela se identificasse era uma coisa que ela temia muito. Mas por que Jesus insistiu para que ela se identificasse em público? Porque ela precisava disso. Veja, ela tinha uma compreensão um tanto supersticiosa do poder de Jesus. Pensava que era o toque que iria curá-la. Pensava que o poder de Jesus era manipulável. Então Jesus fez com que ela se identificasse para que ele pudesse dizer: "Não foi a tua fé que te curou." Então Jesus fez com que ela se identificasse para que ele pudesse dizer: "Não, foi a tua fé que te curou." Vamos agora para o ponto alto da história dela. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal." Marcos 5, do 33 ao 34. Jesus estava dizendo a ela: "O que te curou foi a tua fé. E agora que sabes disso, estás em um relacionamento comigo que transformará a sua vida." Há toda a diferença no mundo entre ser uma pessoa supersticiosa que recebe uma cura do corpo e ser uma pessoa que tem sua vida transformada
e se torna uma seguidora de Jesus por toda a eternidade. Se você for até Jesus, Ele pode lhe pedir bem mais do que a princípio você havia planejado, mas Ele também pode dar-lhe infinitamente mais do que você jamais ousaria pedir ou sonhar. O que realmente precisamos saber? Do ponto de vista de Jairo e dos discípulos, Jesus estava sendo negligente ao deixar uma garotinha morrer, enquanto tratava da mulher que sofria de uma doença crônica. Mas nós, que lemos a história até o final, sabemos de algo que eles não sabiam. Sabemos que para Jesus não havia diferença entre ressuscitar uma criança ou curar uma febre. Ele tem poder sobre a morte. Também sabemos que Jesus teve a oportunidade de pegar uma mulher supersticiosa que fora fisicamente curada e transformá-la em uma seguidora com a vida transformada. Jairo e os discípulos também não podiam ver isso. Eles não faziam a menor ideia. Aos olhos deles, Jesus estava se atrasando por um motivo fútil, mas não tinham conhecimento de todos os fatos. E assim, sempre que Deus parece estar atrasando injustificadamente sua graça e sendo negligente em nossa vida, é porque existe alguma informação crucial que não possuímos, alguma variável essencial que está fora do nosso conhecimento. Se eu tivesse a oportunidade de me sentar a seu lado e ouvir sua história de vida, pode ser que eu me juntasse a você dizendo: não consigo entender por que Deus não está agindo, não sei por que Ele está demorando. Acredite em mim. Sei que você se sente. Acredite em mim. Sei como você se sente e por isso quero dizer isso com sensibilidade. Mas, quando olho para os atrasos de Deus em minha própria vida, percebo que grande parte de minha consternação é motivada pela arrogância. Eu reclamo para Jesus: está certo, você é o Filho de Deus que vive por toda a eternidade, que criou o universo. Mas, por que sabe melhor do que eu como minha vida deveria estar? Eu reclamo para Jesus: está certo, você é o eterno Filho de Deus que vive por toda a eternidade, que criou o universo. Mas, porque sabe melhor do que eu como minha vida deveria estar? Jacques Ellul, em seu clássico A Sociedade Tecnológica, argumenta que na sociedade ocidental moderna somos ensinados que quase tudo na vida está lá para ser manipulado para nossos fins. É comum o fato de muitas pessoas terem agido assim em todos os tempos e épocas, mas Ellul acredita que a cultura ocidental piorou essa condição. Não somos Deus, mas temos tamanhos delírios de grandeza que nosso moralismo e arrogância às vezes precisam ser arrancados de nosso coração pelos atrasos de Deus. Não somos Deus, mas temos tamanhos delírios de grandeza que nosso moralismo e arrogância às vezes precisam ser arrancados de nosso coração pelos atrasos de Deus. Será que nesse momento Deus está atrasando alguma coisa em sua vida? Você está a ponto de desistir? Está impaciente com Deus? Pode ser que exista algum fator crucial que você ignora. Sua resposta, assim como a que foi dada por Jairo, é que confie em Jesus. Como realmente sabemos disso? Você acha estranho que, ao chegar à casa de Jairo, Jesus tenha dito que a menina estava apenas dormindo? Você acha estranho que, ao chegar à casa de Jairo, Jesus tenha dito que a menina estava apenas dormindo? Os relatos paralelos dos evangelhos de Mateus e Lucas deixam claro que Jesus compreendia que ela estava morta. Ela não estava apenas quase morta, ela estava inteiramente morta. Então, por que Jesus fala que ela estava dormindo? A resposta está naquilo que Jesus faz em seguida. Lembre-se, Jesus senta-se ao lado da menina, toma a mão dela e lhe diz duas palavras. A primeira é Talita. Literalmente significa menina, mas isso não capta o sentido do que ele estava dizendo. Ele estava usando um diminutivo que... A primeira é Talita. Literalmente significa menina, mas não capta o sentido do que ele estava dizendo. Ele estava usando um diminutivo, uma forma carinhosa de se referir à menina. Uma vez que há um diminutivo que uma mãe usaria em relação à sua filha,
É provável que a melhor tradução para essa palavra seja meu amorzinho. A segunda palavra que Jesus diz é cumi, que significa levanta. Não significa ressuscita, significa somente levanta. Jesus está dizendo exatamente o que os pais dessa menina fariam em uma ensolarada manhã de domingo. Ele senta, segura a mão da menina e diz: meu amorzinho, é hora de levantar. E ela se levanta. Jesus está enfrentando a morte, o inimigo mais implacável e inexorável da raça humana. E o poder dele é tão grande que ele segura essa menina pela mão e gentilmente a traz para o mundo dos vivos. Meu amorzinho, levanta. Com seus atos, Jesus está dizendo: se eu estiver segurando sua mão, a morte nada é mais do que um sono. No entanto, as palavras e os atos de Jesus não somente são poderosos, mas também repletos de amor. Quando a gente é criança e nossos pais nos levam pela mão, sentimos que está tudo bem. Estamos errados, evidentemente. Há pais que não são bons e até mesmo os melhores pais são imperfeitos. Mesmo os melhores pais podem cometer deslizes, mesmo eles podem fazer escolhas equivocadas. No entanto, as palavras e os atos de Jesus não são somente poderosos, mas também repletos de amor. Quando a gente é criança e nossos pais nos levam pela mão, sentimos que está tudo bem. Estamos errados, evidentemente. Há pais que não são bons e até mesmo os melhores pais são imperfeitos. Mesmo os melhores pais podem cometer deslizes, mesmo eles fazem escolhas equivocadas. Mas Jesus é o Pai Supremo que levará você pela mão e o conduzirá pela noite mais escura. O Senhor do Universo, aquele que coloca as estrelas em seu lugar, pega em sua mão e diz: meu amorzinho, é hora de levantar. Por que iríamos querer apressar alguém tão poderoso e amoroso assim? Alguém que nos trata com tanta ternura? Por que ficaríamos impacientes com alguém assim? Jesus nos segura pela mão e nos conduz através da mais negra escuridão. O que o capacita a fazer isso? Na carta que escreveu para a igreja em Corinto, em 2 Coríntios 13:4, o apóstolo Paulo diz que Cristo foi crucificado em fraqueza para que pudéssemos viver pelo poder de Deus. Ele se fez fraco para que possamos ser fortes. Não há nada mais aterrorizante para uma criança do que soltar a mão dos pais quando está no meio de uma multidão ou no escuro. Mas isso não é nada se comparado com a perda do próprio Jesus. A mão dele escapou da mão do Pai na cruz. Ele foi para o sepulcro para que pudéssemos ser tirados de lá, ressurretos. Jesus soltou a mão do Pai para que soubéssemos que, uma vez que estivesse segurando nossa mão, ele nunca, jamais nos abandonaria. A propósito, essa é a razão de a oração de Thomas Cranmer para o Domingo de Ramos ser como é. A oração completa diz: Senhor, permite-nos poder seguir o exemplo da paciência de Jesus e ser feitos participantes de sua ressurreição. Jesus Cristo sabia que o único caminho para a coroa passava pela cruz, que o único caminho para a ressurreição era por meio da morte. Assim, a cura da mulher enferma foi outro prenúncio da cruz. Ele perdeu poder para que ela pudesse ganhar forças novamente. Mas na cruz, ele perdeu sua própria vida para que pudéssemos viver para todo sempre. O único caminho para Jesus nos dar seu poder e sua vida era passando pela fraqueza e morte. Você, por acaso, tem tentado apressar Jesus? Está impaciente com a espera? Deixe que ele tome você pela mão. Deixe que ele faça o que deseja fazer. Ele ama você com todo o seu ser. Ele sabe o que está fazendo. Logo chegará a hora de se levantar. Que possamos seguir o exemplo de sua paciência, para que possamos ser feitos participantes de sua ressurreição.